Você consegue sentir a urgência no ar, um peso no coração? Pois a mensagem de Deus para você hoje é um alerta final. Eu te chamei 4 vezes e você não ouviu. Sim, 4 vezes a voz do Pai tentou te alcançar e agora restam apenas 2 minutos. 2 minutos cruciais antes que uma tragédia se abata sobre sua vida, um evento que pode mudar tudo para sempre. Este não é um aviso qualquer. É uma mensagem de Jesus direta ao seu espírito, um último clamor antes que seja tarde demais. Quem permanecer até o fim receberá a direção divina para desviar do perigo e encontrar a paz. Mas quem ignorar este chamado poderá enfrentar as consequências de não ter ouvido. Preste atenção, escreva: eu ouço a voz de Deus. Você pode sentir isso agora? Uma presença, um chamado suave, mas insistente, que ecoa no mais profundo do seu ser. É a voz do Criador, a mensagem de Deus que se eleva acima de todo o ruído do mundo, buscando alcançar seu coração neste exato momento de sua vida, nestes segundos finais antes que tudo mude. É um sussurro que se tornou um clamor, uma verdade que não pode mais ser ignorada, uma última chance. Esta não é uma impressão qualquer, um mero pensamento passageiro que a mente cria em momentos de distração. É uma comunicação direta do divino, um toque espiritual, uma intervenção do céu planejada com um propósito eterno. Deus está falando não em trovões ou milagres visíveis, mas no silêncio do seu espírito, onde as verdades mais profundas são reveladas. E você, no fundo, reconhece essa voz, não é mesmo? Já a ouviu antes, talvez em momentos de quietude, ou quando o peso da vida se tornava insuportável, ou até mesmo em meio à alegria, quando algo bom acontecia e você sentia um toque especial. Essa voz, essa mensagem de Jesus sempre esteve lá, paciente e amorosa, esperando ser plenamente acolhida. Mas há algo mais profundo, algo que o próprio Deus revela agora, neste instante de urgência. Ele diz que te chamou não apenas uma vez, nem 2, mas 4 vezes distintas, em momentos cruciais da sua jornada. 4 oportunidades claras para você mudar de rumo, para desviar do caminho que agora o leva a esta beira do abismo. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? A primeira vez, meu amado irmão, minha amada irmã, foi um chamado tão delicado quanto a brisa da manhã. Uma intuição, um pensamento que surgiu de repente em sua mente, sugerindo uma direção diferente, um caminho mais seguro. Era a voz de Deus, a mensagem de Deus, tentando suavemente guiá-lo para longe de um perigo ainda distante, quase imperceptível. Escreva, eu creio. Essa primeira intervenção divina era como uma pequena semente de sabedoria plantada em seu coração, uma ideia que, se cultivada, teria florescido em proteção e paz. Mas por ser tão sutil, tão gentil, foi facilmente confundida com os milhares de outros pensamentos que povoam a mente. E você, talvez sem perceber, deixou-a escorregar. A vida cotidiana, com suas demandas incessantes e suas distrações ruidosas, criou uma barreira. As preocupações com o trabalho, as responsabilidades familiares, o entretenimento constante, tudo isso abafou aquele primeiro chamado amoroso, aquela suave mensagem de Jesus. Você estava ocupado demais, ou talvez simplesmente não priorizou ouvir. Então, Deus, em sua infinita paciência e amor inabalável, chamou pela segunda vez. Desta vez, o chamado foi um pouco mais insistente, um pouco mais perceptível. Não era mais um sussurro distante, mas um toque mais firme em seu espírito. Uma sensação de que algo não estava completamente certo em sua vida, uma leve inquietação. Você começou a sentir uma pontada de desconforto, uma voz interior que questionava suas escolhas, seus hábitos, suas prioridades.
talvez uma pequena perturbação no sono, ou uma sensação de vazio que nem mesmo as coisas boas podiam preencher. Era a mensagem de Deus, tentando romper a barreira da sua indiferença. E você se viu em um dilema. Havia a consciência de que algo precisava mudar, um reconhecimento de que aquele sentimento vinha de um lugar mais profundo. No entanto, a força do hábito, o medo do desconhecido ou a simples teimosia o impediram de dar o passo necessário. Você hesitou, e o chamado divino, embora mais forte, foi novamente adiado. Escreva, eu escuto. Ao ignorar essa segunda oportunidade, você perdeu a chance de corrigir o curso com menos esforço, de evitar as dificuldades que se aproximavam. Era um momento de graça, uma porta aberta para a transformação, mas a porta permaneceu fechada. O caminho que levava à tragédia, ainda que lentamente, continuou a ser percorrido. Mas o amor de Deus não se dá por vencido facilmente. Ele, que conhece o seu coração e o seu futuro, que vê o perigo à frente, chamou pela terceira vez. E esta vez, o chamado não foi apenas interno, mas começou a se manifestar também em sua realidade exterior, em eventos e pessoas ao seu redor, em uma mensagem de Deus mais palpável. Talvez um amigo querido tenha lhe dado um conselho direto e sincero, algo que você precisava ouvir, mas que preferiu desconsiderar. Ou talvez você tenha ouvido uma pregação, uma canção, ou até mesmo leu algo que parecia falar diretamente à sua situação, como se as palavras tivessem sido escritas para você. Era Deus usando os meios ao seu alcance para atrair sua atenção, para fazer com que a mensagem de Jesus chegasse até você de uma forma inegável. Mas mais uma vez, a mente humana encontrou justificativas, desculpas, razões para não aceitar, para não agir, para não mudar o rumo. Você racionalizou, argumentou consigo mesmo, talvez até se irritou com a persistência daquela voz ou daquela situação. Aquele incômodo se transformou em uma leve frustração, uma sensação de que algo estava fora do lugar. Mas ainda assim, a decisão de parar e realmente ouvir foi adiada. Escreva, eu aceito. Ainda assim, o Pai Celestial, em sua infinita misericórdia e amor que transcende toda a compreensão humana, não desistiu de você. Ele não se cansou de tentar, de estender a mão, de oferecer uma saída. Seu coração de pai não suportava ver você se aproximando do precipício sem um último e veemente aviso. E então veio o quarto chamado. Este foi o mais intenso, o mais direto, o mais difícil de ignorar. Não era mais um sussurro, nem uma inquietação, nem um conselho de amigo. Era uma convicção profunda, um alerta que ressoava em todo o seu ser, como um sino tocando insistentemente dentro de sua alma. Foi um momento em que a realidade da sua situação se tornou inegável. A mensagem de Deus chegou com uma clareza que perfurou todas as suas defesas, todas as suas desculpas, todas as suas racionalizações. Era uma certeza, um conhecimento interior de que o tempo estava se esgotando e que uma escolha crucial precisava ser feita. Nesse quarto chamado, você sentiu a urgência, a gravidade da situação. Era a voz de Jesus chamando você para um arrependimento genuíno, para uma mudança radical, para um retorno ao caminho que ele havia planejado. Era o ponto de virada, a última chance antes que as consequências de não ter ouvido se manifestassem plenamente. E mesmo assim, com toda essa clareza e urgência, o coração humano, por vezes teimoso e orgulhoso, resistiu. Deus, em sua majestade e amor, observou com dor a sua recusa em atender, a sua insistência em seguir um caminho que ele sabia que levaria ao sofrimento, a tragédia iminente que agora está a apenas 2 minutos de acontecer. Escreva, eu obedeço. Ele te chamou 4 vezes, meu irmão, minha irmã. 4 vezes ele estendeu a mão. 4 vezes ele enviou sua mensagem de amor e advertência. E agora, depois de todos esses chamados ignorados, restam apenas 2 minutos para a tragédia se abater sobre sua vida.
para que o que ele tanto tentou evitar se concretize. Cada um desses chamados foi uma oportunidade para desviar, para ser protegido, para receber a direção divina que o levaria à paz e à segurança. Mas cada um foi deixado de lado, cada um foi negligenciado, e a cada vez você se aproximava mais e mais do ponto sem retorno, do momento de grande aflição. Esses chamados não eram para repreendê-lo, mas para salvá-lo. Não eram para condená-lo, mas para redimi-lo. Eram expressões do amor incondicional de um pai que vê o perigo e faz de tudo para alertar seus filhos. Era a mensagem de Jesus, o pastor que busca suas ovelhas perdidas, mesmo quando elas se afastam. Agora, neste exato instante, enquanto o tempo corre e a tragédia aguarda, você tem a chance de finalmente ouvir. A chance de responder a este último e mais urgente chamado. Não há mais tempo para hesitar, para racionalizar, para adiar. A decisão precisa ser tomada agora, nestes poucos segundos que restam, antes que tudo seja irreversível. Este é o exato momento, o ponto crucial onde a eternidade se encontra com o tempo que se esvai, e a voz do Pai clama uma última vez, ecoando através das barreiras que você mesmo ergueu. Não é um sussurro distante, mas um brado de amor e de alerta, preenchendo o silêncio da sua alma com a urgência de uma decisão que não pode mais ser protelada. Aquele perigo iminente, que antes parecia uma sombra longínqua, agora se aproxima com uma velocidade assustadora, e o tempo, que parecia infinito, revela-se escasso, medido em instantes preciosos que jamais retornarão. O coração de Deus, pulsando com um amor que transcende toda a compreensão humana, anseia por sua resposta, por um simples sinal de que você finalmente ouviu o chamado que ele tem feito repetidamente. Ele não deseja vê-lo seguir por um caminho de dor e arrependimento, mas sim experimentar a plenitude de uma vida guiada pela sua sabedoria, protegido em seus braços de amor incondicional. A mensagem de Deus é um convite à segurança, um refúgio em meio à tempestade que se forma no horizonte. E ele estende sua mão, paciente, mas agora com uma urgência que não permite mais atrasos. Imagine a dor de um pai que vê seu filho à beira de um abismo e por 4 vezes distintas, com uma paciência divina que nos constrange, tenta chamá-lo de volta, mas a criança, absorta em suas próprias distrações e preocupações, ignora cada aviso, cada toque sutil, cada grito de amor. A primeira vez talvez foi um sussurro gentil, uma intuição no coração, um pensamento passageiro que o convidava a refletir sobre suas escolhas, a ponderar sobre o rumo que sua vida estava tomando. Era uma pequena semente de consciência plantada no solo da sua alma, esperando germinar. Esse primeiro chamado veio como uma brisa suave, um leve tremor na sua rotina, uma sensação de que algo precisava mudar, de que havia um propósito maior esperando para ser descoberto, uma verdade mais profunda a ser abraçada. Era a voz da sua própria alma, ecoando a mensagem de Jesus, convidando-o a buscar um significado que as coisas passageiras do mundo não poderiam oferecer. Você sentiu um toque, uma lembrança de algo sagrado, mas talvez o barulho do dia a dia, as preocupações mundanas, abafaram essa delicada melodia. Ainda assim, a paciência divina não se esgotou. Deus, em seu amor inabalável, persistiu. Ele não desistiu de você. Mesmo quando você se mostrou indiferente ao primeiro convite, mesmo quando as trivialidades da vida pareciam mais importantes do que a voz do Criador, o coração do Pai continuou a clamar, a buscar, a estender a mão, porque o seu amor por você é uma chama que nunca se apaga, uma fonte inesgotável de misericórdia e graça, sempre pronta a acolher o filho pródigo que decide retornar ao lar. Escreva: eu ouço Deus,
Então veio o segundo chamado, um pouco mais audível, talvez através de uma palavra amiga, de um conselho inesperado, de uma mensagem de Jesus ouvida em um momento de quietude, ou até mesmo de uma circunstância que o fez parar e pensar. Não era mais um sussurro, mas uma voz clara que tentava romper a névoa da distração, apontando para a direção certa, para o caminho da vida e da esperança. Era uma oportunidade de reavaliar, de corrigir o curso antes que fosse tarde demais. Um convite explícito para a mudança. Este segundo aviso pode ter vindo disfarçado de um momento de reflexão. Talvez ao deitar-se para dormir ou durante uma caminhada solitária, quando os pensamentos se tornam mais claros e a alma mais receptiva. O Espírito Santo, em sua infinita bondade, tocou seu coração, apresentou-lhe a possibilidade de um novo começo, de uma entrega total ao amor divino. Você sentiu a verdade ressoar em seu íntimo, a urgência de uma decisão que não podia mais ser adiada, mas a inércia, o medo da mudança ou a falsa sensação de controle o impediram de agir. Mas você, talvez, encontrou desculpas, justificativas para continuar no mesmo lugar, para adiar a entrega, para ignorar o chamado persistente. A voz interior que clamava por mudança foi silenciada pela conveniência, pelo conforto da zona de segurança, mesmo que essa segurança fosse ilusória. Você se convenceu de que havia tempo de sobra, de que a decisão poderia ser tomada em outro momento, quando as circunstâncias fossem mais favoráveis, quando a vida estivesse mais calma, mais controlada. As distrações do mundo, com seu brilho efêmero e suas promessas vazias, agiram como um véu, obscurecendo a visão clara da verdade e abafando a mensagem de Deus que insistia em chegar até você. O clamor por atenção, o desejo por aprovação, as preocupações materiais, tudo se uniu em um coro ensurdecedor que o impedia de ouvir a voz suave, mas poderosa, do pastor que incansavelmente busca suas ovelhas perdidas, mesmo quando elas se afastam por caminhos perigosos. E assim, com o tempo passando e a tragédia se aproximando, veio o terceiro chamado, mais forte, mais direto, um aviso inegável que não podia mais ser ignorado. Talvez uma pequena adversidade, um tropeço, uma dificuldade que o fez questionar suas escolhas, que o tirou da complacência e o confrontou com a realidade de que suas ações tinham consequências e que a vida não era apenas um fluxo ininterrupto de facilidades. Escreva: meu Pai me ama. Este terceiro aviso não foi um sussurro, nem uma voz clara, mas uma experiência, um acontecimento que mexeu com suas estruturas, que o fez sentir um desconforto profundo, uma inquietude na alma. Foi um sinal inequívoco de que algo precisava ser ajustado, de que a direção que você estava seguindo não era a mais segura, nem a mais feliz. Era a mão de Deus, em sua misericórdia, balançando o barco para que você percebesse a tempestade que se aproximava, para que você buscasse refúgio antes que fosse tarde demais. Deus, em sua infinita paciência, não desejava que você chegasse a esse ponto, mas em seu amor, Ele usa todas as formas para nos alcançar, para nos proteger do mal que nossos próprios passos podem nos levar. Ele não se alegra com o sofrimento de seus filhos, mas permite que certas situações aconteçam para que possamos despertar, para que possamos voltar nossos olhos para Ele, para que possamos reconhecer a sua soberania e a sua bondade em cada detalhe de nossa existência. Finalmente, agora, neste exato instante, vem o quarto chamado, o mais urgente, o mais decisivo, um clamor que ecoa como um ultimato de amor. Não há mais tempo para hesitar, para racionalizar, para adiar. É a voz do Pai que, com lágrimas nos olhos, estende sua mão uma última vez, pedindo que você se volte para Ele, que você confie em seu plano, que você aceite a sua salvação antes que o caminho se feche completamente. É um chamado que exige uma resposta imediata e incondicional.
Esta é a última oportunidade, o ponto de virada, a encruzilhada onde o destino se decide em questão de segundos. É a chance de finalmente ouvir a mensagem de Deus, de responder ao amor de Jesus, de permitir que a graça divina inunde seu ser e o resgate da beira do precipício. Não há mais outro chamado, não há mais outra oportunidade tão clara e tão urgente quanto esta que se apresenta a você agora, neste exato momento de sua vida. Os 2 minutos que restam não são apenas uma contagem regressiva para uma tragédia, mas uma metáfora para o tempo precioso que lhe foi concedido para tomar a decisão mais importante da sua vida. É o tempo para escolher entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, entre a segurança e o perigo. Cada segundo que passa é uma gota de areia na ampulheta da sua existência. E a escolha que você fizer agora ecoará por toda a eternidade, definindo o seu futuro. Escreva: eu escolho a vida. A gravidade desta decisão repousa sobre seus ombros, mas você não está sozinho. A mensagem de Jesus é um farol de esperança, uma promessa de que, ao se voltar para Ele, você encontrará perdão, restauração e um novo propósito. Não é um fardo pesado, mas um convite à liberdade, a uma vida plena e abundante que Ele veio para nos oferecer. Um caminho de paz que transcende todo entendimento. Imagine o olhar de um pai que vê seu filho à beira do abismo, e esse filho, em um instante de lucidez, estende a mão e aceita o resgate. A alegria que inunda o coração desse pai é incomensurável, um alívio que se espalha por todo o seu ser. Da mesma forma, o coração de Deus se enche de júbilo quando um de seus filhos decide ouvir sua voz e retornar ao seu amor. No céu, há uma celebração indescritível quando uma alma se arrepende, quando um coração se abre para a mensagem de Deus. Os anjos cantam e o próprio Pai se regozija com a decisão de seu filho, porque cada vida é preciosa aos seus olhos. E cada escolha de retornar a Ele é um testemunho de seu amor e de sua misericórdia, que não tem fim, que se renovam a cada manhã. Apenas um único momento de entrega, uma única escolha de ouvir e obedecer, pode mudar completamente o curso da sua história, transformando a tragédia iminente em um testemunho de fé e de salvação. É a sua resposta a este último chamado que determinará o seu destino, que definirá se você caminhará para a luz ou permanecerá nas sombras que se adensam ao seu redor. Este é o instante, o agora, o momento em que a eternidade bate à porta do seu coração, oferecendo-lhe a oportunidade de uma vida nova, de um recomeço abençoado pela presença divina. Não perca este tempo precioso, não adie mais a sua decisão, pois a mensagem de Jesus é clara. E o amor de Deus é um convite que se estende a você com uma urgência que não pode ser ignorada. Escreva: minha fé cresce. A voz do pastor continua a ecoar, chamando suas ovelhas pelo nome, convidando-as para o aprisco seguro, longe dos perigos que espreitam no deserto da vida. Ele conhece suas lutas, suas dores, seus medos e anseia por levá-lo a um lugar de descanso, onde sua alma possa encontrar verdadeira paz e refrigério, onde você possa experimentar a plenitude do seu amor. O amor de Deus por você é um amor que não desiste, que não se cansa de chamar, que não mede esforços para alcançá-lo, mesmo quando você se afasta. Ele não quer vê-lo sofrer, mas sim experimentar a alegria de uma vida em comunhão com Ele, uma vida guiada pela sua sabedoria e protegida pela sua poderosa mão. Sua mensagem de Deus é um bálsamo para a alma ferida, um porto seguro em meio à tempestade. Agora, com o coração aberto e a alma sensível, você está diante da escolha. Se este chamado tocou o seu coração e fez sua alma vibrar, mostre o seu carinho por esta mensagem e por aquele que a envia com um toque suave no botão que brilha aí embaixo. E se há algo em sua vida que precisa ser entregue, um anseio profundo, um pedido silencioso, um fardo que pesa,
Compartilhe conosco, neste espaço que é seu, o seu pedido de oração mais íntimo nos comentários. Queremos orar com você. Queremos orar com você e sentir a presença amorosa do Pai que nos envolve em todos os momentos, especialmente nestes que antecedem a grande revelação, o instante derradeiro onde tudo se define. Pois agora, neste exato segundo, a voz do Eterno ressoa novamente em sua direção, carregada de uma urgência que não pode mais ser ignorada. Um clamor que ecoa pelas profundezas da sua alma e exige uma resposta imediata, sem hesitação. O tempo, que antes parecia vasto e sem fim, agora se comprime, apertando-se como um relógio que avança implacavelmente, marcando os últimos suspiros de uma oportunidade divina. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, que transcende todo o entendimento, já o chamou por 4 vezes, uma a uma, com uma paciência que desafia a nossa própria imperfeição e a nossa teimosia. A primeira vez, talvez, tenha sido um sussurro suave, um pensamento fugaz que cruzou sua mente em meio ao turbilhão do dia a dia, uma intuição delicada que tentou guiá-lo para um caminho diferente, mais seguro, mais alinhado com o plano divino. Era uma mensagem de Deus, um toque gentil, quase imperceptível. Você estava ocupado, talvez, com as preocupações mundanas, com os ruídos incessantes do mundo que insistem em abafar a voz mansa e delicada do espírito. Aquele chamado inicial, tão puro e singelo, foi facilmente confundido com um mero devaneio, uma distração passageira. E assim, a oportunidade escorregou entre os dedos, sem que você percebesse a preciosidade daquele instante. O coração, por vezes, se fecha para o que é essencial, preferindo o conforto do conhecido, mesmo que esse conhecido o esteja conduzindo para um precipício. Aquele primeiro apelo de amor, uma mensagem de Jesus, ficou sem resposta, perdido no emaranhado de compromissos e prioridades, que no fundo não eram as mais importantes. Escreva, eu ouço. Então veio o segundo chamado, um pouco mais audível. Talvez através de um amigo querido, de uma palavra dita em um momento oportuno ou de um evento que mexeu com suas emoções, forçando-o a parar e refletir por um breve momento. A voz do Pai se fez presente de uma forma mais clara, tentando romper a barreira da sua desatenção. Mas a resistência ainda era forte, a dúvida se infiltrava na mente, as justificativas para adiar a mudança se multiplicavam. Você pensou, não é para mim, não é agora, tenho outras coisas para resolver, e novamente a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, foi deixada de lado, como uma carta não lida, um presente recusado. Uma sensação de inquietação começou a se instalar, um peso sutil que você tentava ignorar, atribuindo-o ao estresse ou ao cansaço. Mas no fundo era o Espírito Santo insistindo, tentando alertá-lo para o perigo iminente, para a tragédia que se aproximava sem que você a percebesse em sua plenitude. A paciência divina é um mistério, um amor que não desiste, que não se cansa de buscar, mesmo quando a nossa cegueira espiritual nos impede de enxergar a mão estendida. Deus, em sua infinita bondade, persistia em seu chamado, porque o seu desejo era e sempre será a sua salvação, a sua paz, a sua vida plena. E então, o terceiro chamado ecoou, desta vez com uma força ainda maior, talvez um problema inesperado que surgiu em sua vida, uma dificuldade que o fez questionar suas escolhas, um revés que o obrigou a confrontar a realidade de que algo precisava mudar, que o tempo estava de fato se esgotando. Escreva, minha fé é inabalável. Um temor sutil começou a se manifestar em seu íntimo, uma leve apreensão que indicava que as coisas não estavam no caminho certo, que a vida estava se desviando do propósito divino. Você sentiu um calafrio, um pressentimento de que algo grande e talvez doloroso estava prestes a acontecer. Mas a tentação de ignorar era poderosa. A voz da razão humana, tão limitada, tentava racionalizar cada sinal,
Cada aviso, cada mensagem de Deus é apenas uma fase ruim, vai passar, não é tão sério assim, você dizia a si mesmo, tentando abafar a verdade que pulsava em seu coração. Seu coração, por um momento, endureceu-se, escolhendo a ilusão de controle próprio, em vez da entrega confiante à soberana vontade do Pai. A mensagem de Jesus, que trazia vida e direção, foi trocada pela falsa segurança de um caminho que você insistia em trilhar por conta própria, ignorando os sinais vermelhos. A batalha espiritual era intensa. Os sussurros do inimigo se misturavam com as suas próprias dúvidas, tentando convencê-lo de que Deus não o estava chamando, que tudo era apenas coincidência, que você estava seguro em sua própria força e sabedoria, afastando-o da verdadeira fonte de vida. E então, o quarto chamado, quase um grito, irrompeu de forma inegável. Uma intervenção divina tão clara e contundente que se tornou impossível ignorar completamente. Talvez uma crise profunda, uma perda significativa, ou uma revelação chocante que o deixou sem chão, forçando-o a encarar a verdade. Escreva: Deus é meu refúgio. O choque foi imenso. A verdade se revelou em toda a sua crueza, mostrando que o caminho percorrido estava errado, que as escolhas feitas o haviam levado para a beira de um abismo. A realidade da tragédia iminente, aquela que Deus tentava evitar, agora se apresentava diante dos seus olhos com urgência. A compreensão da iminente tragédia, daquelas consequências que se desdobrariam em apenas 2 minutos, atingiu sua alma como um raio, despertando-o para a gravidade da situação. O tempo que restava era mínimo, preciosíssimo, e cada segundo contava para a sua decisão final. O pânico se misturou com um profundo arrependimento, um lamento silencioso que ecoava. Ah, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse dado atenção à mensagem de Deus, à mensagem de Jesus, tudo seria diferente agora. Eu não estaria nesta situação desesperadora. O coração do pai se entristecia ao ver seu filho, sua filha, ignorar tantos apelos de amor, caminhando para a dor quando a felicidade estava ao alcance. Bastava uma simples virada de rota, uma rendição sincera à sua voz que nunca falha, que sempre guia para o bem. Agora, neste instante final, com apenas 2 minutos restantes antes que a tragédia se concretize, Deus faz o seu último e mais urgente apelo. É um convite à rendição, à confiança, a uma mudança imediata de direção, a uma virada de chave que pode transformar o seu destino, mesmo no último segundo. Escreva: louvado seja Deus. Ainda há tempo para uma única escolha, uma decisão que pode reverter o curso dos acontecimentos, que pode transformar a iminente dor em livramento, a escuridão em luz, o desespero em esperança. A força dessa escolha reside na sua capacidade de ouvir e obedecer agora. A esperança brilha, mesmo quando o relógio parece correr mais rápido, pois a misericórdia de Deus é maior que qualquer falha, maior que qualquer erro passado. Ele estende a mão mais uma vez, oferecendo um escape, uma saída, uma chance de redenção completa e verdadeira. Este é o momento de parar, de respirar fundo e de finalmente abrir seu coração para a mensagem de Deus, para a mensagem de Jesus, que tem sido tão insistentemente enviada. Não há mais espaço para adiamentos, para dúvidas, para distrações. A decisão é sua e é para agora. A voz do Eterno clama uma última vez, cheia de amor e de um desejo profundo de protegê-lo, de guiá-lo para a vida abundante que ele planejou. Atenda a este chamado, neste exato instante, e permita que a sua graça e o seu poder transformem a sua realidade antes que seja tarde demais.
Este é o momento decisivo, o ponto de virada onde o Eterno, em sua infinita misericórdia e amor, que transcende todo o entendimento humano, estende sua mão uma última vez, clamando com uma voz que ressoa nas profundezas da sua alma, cheia de uma urgência que não pode mais ser ignorada. É um chamado que não apenas convida, mas insiste, impulsionado por um desejo ardente de protegê-lo de um caminho que leva à dor e à perda, um desejo de guiá-lo para a plenitude da vida que ele, em sua sabedoria divina, sempre planejou para você. Pense nos sussurros gentis que você talvez tenha sentido em seu coração, nas intuições que surgiram em momentos de quietude, nas palavras de amigos ou até mesmo em eventos inesperados que pareciam apontar para uma direção diferente, uma direção mais alinhada com a verdade divina. Essas foram as vozes, os toques sutis do Espírito Santo, as insistências amorosas do Criador, tentando chamar sua atenção, tentando desviá-lo de perigos iminentes e de escolhas que poderiam ter consequências irreversíveis. O amor de Deus não é um amor passivo, mas um amor ativo, que persegue, que busca incessantemente a alma perdida, que se recusa a desistir mesmo quando a resistência humana se manifesta. Ele não clama para oprimir, mas para libertar, não para julgar, mas para redimir, não para condenar, mas para salvar. Cada chamado, cada convite é uma expressão pura desse amor inabalável, uma oportunidade de recomeço, de cura, de restauração completa, oferecida com uma paciência que desafia a nossa compreensão. Muitas vezes a vida nos distrai, o barulho do mundo nos ensurdece e as preocupações do dia a dia nos impedem de perceber a magnitude e a constância desses chamados divinos. Adiamos a decisão, pensamos que há tempo suficiente para responder, que a mudança pode esperar por um momento mais conveniente, ou que a voz de Deus é apenas um eco de nossos próprios pensamentos, uma simples coincidência. Mas agora, a metáfora dos 2 minutos, antes da tragédia se concretizar, não é um mero aviso, é uma realidade espiritual que se apresenta diante de você com toda a sua gravidade. É o tempo que se esgota, a porta que está prestes a se fechar, a chance final de reverter um destino que sem a intervenção divina pode ser doloroso e cheio de arrependimentos. Escreva: eu ouço a Deus. Essa tragédia, da qual Deus quer desesperadamente salvá-lo, não se refere apenas a desastres físicos ou perdas materiais, mas se estende a uma dimensão muito mais profunda e devastadora. A perda da alma, o afastamento da fonte de toda vida e paz, a solidão espiritual que surge quando a conexão com o Criador é rompida. É a perda da alegria verdadeira, da esperança genuína, do propósito divino que dá sentido a cada respiração. O tempo é um presente precioso e, ao mesmo tempo, um tirano implacável, pois o que se perde hoje não se recupera amanhã. Há decisões que, uma vez postergadas além do limite, tornam-se irreversíveis. E suas consequências se perpetuam, ecoando através dos anos, marcando a existência com o peso do "e se eu tivesse feito diferente?". A vida é um sopro, e a eternidade aguarda as escolhas feitas neste breve instante. Contudo, a graça de Deus é um oceano sem fim, e sua profundidade é capaz de cobrir toda falha, todo erro, toda hesitação passada. Ela está disponível para você neste exato segundo, um rio de perdão e de renovação que pode lavar toda a culpa e trazer uma nova perspectiva, uma nova força, um novo começo. Não importa o quão longe você pense ter se desviado, a graça está aqui, esperando para abraçá-lo. Este é o momento de agir com fé inabalável, de responder com um sim corajoso e sem reservas. Não espere por um sinal mais grandioso, por uma confirmação mais dramática. O próprio fato de você estar ouvindo esta mensagem agora, de sentir esse mover em seu espírito, já é o sinal mais claro e poderoso que Deus poderia enviar.
Haja com a convicção de que Ele é fiel para cumprir tudo o que promete. Aqueles que ouvem a voz do pastor e seguem seus passos encontram um refúgio seguro, uma paz que excede todo entendimento e uma alegria que não pode ser roubada pelas circunstâncias do mundo. Eles andam em um propósito divino, experimentam a provisão sobrenatural e sentem a presença constante de um Deus que os ama com um amor eterno e incondicional, um amor que os sustenta em cada passo da jornada. Escreva: minha vida muda. Mas para aqueles que persistem em ignorar os chamados, que tapam os ouvidos para a voz do Espírito, o futuro se torna incerto, permeado por um sentimento de arrependimento profundo e de tristeza que a tudo consome. A vida sem Deus é como um barco à deriva em um mar tempestuoso, sem leme e sem porto seguro, condenado a vagar sem rumo, enfrentando as ondas da adversidade sem a proteção e a orientação divinas. A mensagem de Deus é a própria essência da verdade, a bússola que aponta para o caminho certo em meio à confusão do mundo, a luz que dissipa as trevas da ignorância e do engano. É uma mensagem de esperança para os desesperançosos, de força para os fracos, de consolo para os que sofrem e de vida para os que se sentem mortos em seus delitos e pecados. A mensagem de Jesus é o coração dessa verdade, o ápice da revelação divina, o sacrifício supremo que abriu o caminho para a reconciliação do homem com seu Criador. É a promessa de redenção, a garantia de salvação, a oferta de uma nova aliança selada com sangue, que nos permite ter acesso direto ao Pai, por meio de seu Filho unigênito, o caminho, a verdade e a vida. Deus o chamou não apenas uma vez, mas 4 vezes, com uma paciência que desafia a lógica humana, com uma persistência que revela a profundidade de seu amor. Cada chamado foi uma corda estendida, uma mão oferecida, uma oportunidade de desviar-se do abismo e abraçar a vida abundante que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo. Escreva: Jesus me salvou. Ele o chamou na quietude do seu quarto, na agitação do seu dia, através de pessoas que Ele colocou em seu caminho. E agora, novamente, através destas palavras, que buscam tocar o mais íntimo do seu ser. Essas foram as 4 insistências divinas, manifestações de um amor que se recusa a desistir, que clama por sua atenção, por sua alma, por sua eternidade. A voz de Deus é persistente, mas não eterna em sua oportunidade. Há um limite para a paciência divina, não porque Deus seja cruel, mas porque Ele respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo lhe concedeu. Ignorar repetidamente seus chamados pode levar a um silêncio que, paradoxalmente, é o mais assustador dos sons, o som da ausência de sua voz, da ausência de sua intervenção. E é por isso que este é o momento, este é o último e mais urgente chamado. A última oportunidade de atender antes que o relógio da oportunidade marque o fim do tempo. Não há mais espaço para adiamentos, para dúvidas, para distrações que roubam sua atenção do que é verdadeiramente essencial. A decisão é sua e é para ser tomada agora, neste exato instante. O tempo se esvai, os segundos correm, e cada batida do seu coração é um lembrete da fragilidade da vida e da iminência da eternidade. Não permita que a indecisão roube de você a chance de uma vida plena aqui na terra e de uma eternidade de glória ao lado do Pai. Haja com a urgência que este momento exige, com a fé que o levará à salvação. A profundidade desta decisão ecoará por toda a sua existência e além dela. Ela determinará não apenas o seu futuro imediato, mas o seu destino eterno, a qualidade da sua paz interior, a força da sua fé e a sua herança no reino dos céus. É uma escolha que tem o poder de transformar tudo, de curar o que está quebrado e de restaurar o que foi perdido. Escreva: eu aceito a vida. A mão do Pai está estendida não com ameaça, mas com um convite amoroso.
um desejo profundo de que você experimente a plenitude da sua presença e a abundância da sua graça. Ele anseia por uma conexão genuína, por um relacionamento que transcende todas as barreiras e preenche todos os vazios da sua alma. Ele deseja que você seja livre, que seja curado, que seja restaurado, que encontre o propósito para o qual você foi criado. Ele quer transformar sua dor em alegria, sua tristeza em esperança, seu desespero em fé inabalável. Permita que a mensagem de Deus e a mensagem de Jesus penetrem seu coração e sua vida neste instante. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se ainda não se inscreveu neste canal, que se dedica a trazer a mensagem de Deus e a mensagem de Jesus para a sua vida, eu o convido a fazê-lo agora. Junte-se a nós para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de esperança e transformação. E, por favor, deixe nos comentários a cidade de onde você está ouvindo, para que possamos nos conectar e orar uns pelos outros. E é justamente nesta conexão, neste laço que se forma entre nós e com o divino, que a mensagem de Deus encontra seu terreno mais fértil para florescer e transformar. É um privilégio imenso poder compartilhar a mensagem de Jesus, que ressoa através dos séculos, trazendo luz, esperança e um propósito que transcende o tempo e as circunstâncias mais desafiadoras da vida. Que cada oração compartilhada e cada coração que se une a esta corrente de fé seja um testemunho vivo do poder que emana do alto. Mas, meus amados, permitam-me agora aprofundar em uma verdade que pode, talvez, tocar o mais íntimo de sua alma e despertar um senso de urgência que o Espírito Santo tem tentado imprimir em seu espírito há muito tempo. Deus fala, Ele sempre falou, e sua voz, muitas vezes um sussurro suave, outras vezes um clamor retumbante, tem buscado penetrar a barreira de nossas distrações e preocupações diárias, tentando nos guiar para um caminho de segurança e paz. Pense comigo, quantas vezes você sentiu um chamado interior, uma intuição forte, um puxão em seu coração que o impulsionava a tomar uma direção diferente, a fazer uma escolha mais alinhada com os princípios celestiais, ou a abandonar um hábito que você sabe que não lhe faz bem? Essa é a voz de Deus, a mensagem de Jesus, que ecoa em sua consciência. Um convite amoroso para um destino melhor, um toque divino que busca a sua atenção. Muitas vezes, em meio à correria, ao barulho do mundo, ou até mesmo ao nosso próprio orgulho e teimosia, nós silenciamos essa voz, adiamos a resposta, ou pior, fingimos não ouvi-la, acreditando que podemos controlar o nosso próprio caminho sem a orientação de quem nos criou e nos ama incondicionalmente. Essa é a primeira vez que Deus chama, com uma delicadeza que quase se confunde com o silêncio, uma oportunidade para um desvio sutil que evitaria grandes abismos. Este primeiro chamado, meus irmãos, é como um farol distante na névoa, uma luz tênue que indica um porto seguro. É a mensagem de Deus se manifestando em um insight, em um sonho vívido, em uma conversa casual que parece providencial, em um versículo bíblico que salta aos seus olhos em um momento inesperado. É um convite para a reflexão, para a mudança de rota, antes que o perigo se aproxime e se torne uma realidade palpável. Escreva, Deus fala. Se ignoramos esse primeiro sinal, se deixamos passar essa suave advertência a Deus, em seu infinito amor e misericórdia, não desiste de nós. Ele nos ama demais para nos deixar à deriva. Ele tenta de novo. E essa é a segunda vez que ele chama com um pouco mais de intensidade, talvez através de uma circunstância mais clara, um problema que surge, uma porta que se fecha inesperadamente, ou uma pessoa que surge em nosso caminho com uma palavra de sabedoria ou de alerta. Esta segunda chamada já não é tão sutil quanto a primeira. Ela já se manifesta de forma mais evidente, com um peso um pouco maior,
uma urgência que começa a se insinuar em nossos dias. Pode ser uma doença leve, um revés financeiro, uma desavença com um ente querido, algo que nos força a parar e a considerar se estamos realmente no caminho certo. É a mensagem de Jesus nos lembrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. No entanto, a nossa natureza humana, muitas vezes obstinada e resistente à mudança, pode nos levar a culpar o destino, a azar ou a terceiros por essas circunstâncias, em vez de reconhecer nelas a mão amorosa de Deus que tenta nos redirecionar. Nós continuamos a seguir o nosso próprio curso, fechando os ouvidos para a voz que insiste em nos resgatar, perdendo tempo precioso e nos aproximando ainda mais da beira do precipício. E então, meus irmãos e irmãs, se ainda assim permanecemos insensíveis, Deus, em sua persistência inabalável, chama pela terceira vez. Esta chamada já é mais forte, mais incisiva, quase um grito em meio ao silêncio que se formou em nossa alma. Pode vir através de uma crise mais séria, um acidente, uma perda significativa, algo que abala profundamente as estruturas de nossa vida e nos força a um confronto com a nossa realidade. Esta é a mensagem de Deus, que se manifesta de uma forma que não pode mais ser ignorada, um evento que nos tira do chão, que quebra a nossa zona de conforto e nos obriga a questionar tudo o que pensávamos saber. É um momento de dor, sim, mas também um momento de profunda oportunidade, um divisor de águas onde somos confrontados com a necessidade urgente de uma mudança de direção, de um arrependimento genuíno e de uma entrega total. Escreva: eu ouço. Ainda assim, a teimosia do coração humano pode ser surpreendente. Mesmo diante de uma terceira chamada tão impactante, alguns ainda encontram maneiras de justificar, de resistir, de se agarrar a velhos padrões e hábitos destrutivos. A dor é sentida, a angústia é real, mas a lição não é aprendida. E a voz de Deus, a mensagem de Jesus, que clama por nossa salvação, ainda é negligenciada em sua profundidade e propósito. E é neste ponto, meus queridos, que chegamos à quarta chamada. Esta é a mais intensa, a mais urgente, a que vem carregada de uma gravidade que ecoa a iminência de algo grande e talvez irreversível. Esta chamada final, antes da tragédia, é um alerta estrondoso, um último apelo antes que a porta se feche e as consequências de nossa desobediência se materializem de forma plena e devastadora. A quarta chamada pode vir como um ultimato, uma revelação clara, uma palavra profética que atinge em cheio a nossa alma, um sonho que nos aterroriza ou nos ilumina com uma clareza cristalina. É o amor de Deus que, em um ato de desespero divino, tenta nos puxar para fora do caminho da destruição, nos dando uma última chance de ouvir, de nos arrepender e de nos voltar para Ele de todo o nosso coração. É como se Deus dissesse: eu te chamei 4 vezes de diversas maneiras, com sussurros, com alertas, com abalos, e você não ouviu. E então, meus amados, a partir deste ponto, o tempo se torna crítico, a narrativa se acelera e a urgência se torna palpável, quase esmagadora, pois o relógio espiritual começa a marcar os últimos instantes antes que a tragédia que ele tanto tentou evitar se concretize diante de nossos olhos. E é neste momento que a voz divina, carregada de uma tristeza profunda e de um amor que ainda persiste, declara: restam 2 minutos antes da tragédia acontecer. Estes 2 minutos não são um tempo cronometrado em nosso relógio terrestre, mas sim um período simbólico de oportunidade final, um espaço diminuto de tempo onde a decisão de ouvir ou ignorar terá implicações eternas e irreversíveis para a sua vida e para o seu destino. Escreva, minha vida. A tragédia aqui não é necessariamente a morte física, embora possa ser. A tragédia maior, meus irmãos e irmãs, é a perda da comunhão com Deus, a destruição de seu propósito divino para a sua vida, a perda de bênçãos que estavam reservadas para você,
a dor do arrependimento tardio, a solidão espiritual que se instala quando a voz do Criador é finalmente silenciada por nossa própria escolha. É a mensagem de Jesus que foi rejeitada. É a dor de um pai que vê seu filho ou sua filha caminhando para um abismo, mesmo depois de ter feito de tudo para alertá-lo, para guiá-lo, para salvá-lo. É o amor divino que se frustra diante da dureza de nossos corações, da nossa incapacidade de reconhecer a mão que nos estende a salvação e a vida abundante que Ele tem para oferecer a cada um de nós, sem exceção. Esta é a profundidade do chamado de Deus, a seriedade de suas advertências e a urgência de sua mensagem para cada um de nós. Ele não quer que ninguém se perca, ele não deseja a tragédia para a sua vida. Pelo contrário, ele anseia por sua salvação, por sua restauração, por sua plenitude em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que veio para nos resgatar de toda a condenação e nos oferecer um futuro de esperança. Ainda há tempo, sim, mas é um tempo precioso e curto. Os 2 minutos restantes são um convite final à reflexão, à oração sincera, à rendição completa à vontade de Deus. É a última chance de parar, de se ajoelhar, de clamar por misericórdia e de abrir o coração para a mensagem de Jesus que pode, neste instante derradeiro, mudar o curso de sua história e livrá-lo de toda e qualquer tragédia que se aproxima. Escreva: serei salvo. Não despreze este chamado. Não ignore esta palavra que penetra em seu espírito agora. Deus está falando, Ele está clamando por você. E Ele está te dando mais uma chance, uma última oportunidade para se voltar para Ele. Pense nas 4 vezes que Ele te chamou, nas diversas formas que Ele tentou te alcançar, e entenda a profundidade do amor que ainda insiste em te salvar, mesmo quando o tempo parece estar se esgotando rapidamente. A mensagem de Deus é sempre de amor, mas também de responsabilidade. Nossas escolhas têm consequências, e a voz do Espírito Santo é um guia seguro que nos aponta para a vida, para a verdade, para o caminho que nos leva à plenitude. Que você possa ouvir, neste instante, o clamor do seu Criador, e que estes 2 minutos restantes sejam o tempo da sua maior e mais transformadora decisão. Que o Senhor, em sua infinita bondade, abra os seus ouvidos espirituais e toque o seu coração, para que você possa discernir a sua voz em meio ao caos e encontrar refúgio em seus braços de amor. A mensagem de Jesus é clara: a esperança, a salvação, há um novo começo, mesmo nos últimos segundos antes da escuridão. Basta apenas uma decisão, uma entrega, um sim ao chamado do Pai. O peso desses 2 minutos, um relógio que não é de invenção humana, mas de divina paciência, ecoa agora em cada fibra do seu ser. Não é um tempo para hesitação, para dúvidas vazias ou para adiar o que o seu coração já reconhece como verdade inadiável. É um lapso de segundos preciosos, um presente final da graça, onde o destino da sua alma se encontra suspenso na balança de uma única e poderosa escolha. O Criador, em seu amor incompreensível, não o chamou apenas uma vez, nem 2. A sua voz, suave como um sussurro em meio à tempestade da vida, ou firme como um trovão que rompe o silêncio da sua consciência, tem se manifestado de diversas formas e em múltiplos momentos. Ele o convocou pacientemente, com um desejo ardente de que você reconhecesse a sua presença e se voltasse para a fonte de toda a vida e de toda a paz. Talvez você tenha sentido um puxão no seu espírito em um dia comum, uma inquietude que não conseguia explicar, um vazio que nenhuma distração do mundo era capaz de preencher. Essa era a mensagem de Deus, um convite silencioso para um relacionamento mais profundo, para uma existência com propósito e significado que transcende o efêmero. Era Ele estendendo a mão, oferecendo consolo e direção em meio às suas incertezas. Em outro momento, quem sabe, a mensagem de Jesus chegou até você através de uma palavra amiga.
de um sermão que tocou a sua alma de forma inesperada, ou de uma passagem sagrada que saltou das páginas e falou diretamente ao seu coração. Eram os ecos do amor divino, reverberando em sua vida, tentando romper as barreiras do orgulho, do medo e da indiferença que tantas vezes nos impedem de ouvir a verdade. O Senhor o chamou 1, 2, 3 e até 4 vezes, com uma insistência que apenas o amor mais puro e incondicional pode possuir. Ele não desistiu de você, mesmo quando você se distraiu com as promessas ilusórias deste mundo. Mesmo quando você escolheu seguir os seus próprios caminhos, ignorando a bússola divina que apontava para a verdadeira felicidade e para a plenitude eterna. Escreva: eu ouço. Cada chamado era uma oportunidade renovada, um sopro de esperança, um lembrete gentil de que há um Pai amoroso que anseia por sua comunhão. A mensagem de Deus não é de condenação, mas de redenção. Não é de julgamento, mas de misericórdia que se estende até o último fio de tempo. Ele o chamou para a vida, para a liberdade, para o reencontro com o propósito original da sua existência. Mas a vida, com suas urgências e seus ruídos incessantes, muitas vezes nos ensurdece para o que é mais importante. As preocupações com o amanhã, as dores do passado, as vozes do mundo que gritam por nossa atenção, tudo isso pode criar uma barreira impenetrável entre nós e a voz mansa e delicada do Espírito Santo, que tenta nos guiar para o caminho da salvação. Os prazeres momentâneos, as conquistas materiais que parecem tão grandiosas, a busca incessante por aprovação humana, tudo isso se torna um véu que cobre os nossos olhos e ouvidos espirituais. E assim, um chamado após o outro, a mensagem de Jesus, tão clara e libertadora, pode ter sido abafada e ignorada, ou simplesmente adiada para um depois que talvez nunca chegue. Agora, neste instante crucial, com apenas 2 minutos restantes antes que a cortina da tragédia se feche, a voz do Criador ressoa novamente, talvez com uma intensidade nunca antes sentida. Não é uma voz de ira, mas de profunda tristeza e de um amor que se recusa a desistir, mesmo diante da iminente perda. É a sua última e mais veemente tentativa de alcançá-lo. Ele o chamou quando a sua alma clamava por significado, e você buscou em distrações. Ele o chamou quando a dor o visitou, e você tentou curar-se com remédios terrenos. Ele o chamou em momentos de reflexão, quando a verdade batia à porta do seu coração, e você preferiu mantê-la fechada, por medo ou por comodidade. Escreva: eu me rendo. A tragédia que se anuncia não é apenas a perda de algo material, mas a perda da própria essência da vida. A separação eterna da fonte de todo o bem, de toda a luz, de todo o amor. É o vazio que se instala quando a chance de redenção é irremediavelmente perdida, quando a porta da graça se fecha e não há mais retorno para o caminho que conduz à vida abundante. E nesse cenário de urgência, a mensagem de Deus se torna um farol, piscando na escuridão, uma última chance para ancorar a sua alma em porto seguro. Ele não quer vê-lo à deriva, perdido nas águas turbulentas da existência sem propósito. Ele o convida a lançar-se em seus braços, a confiar na sua promessa de restauração e de vida eterna. Pense nas vezes em que um pensamento de arrependimento cruzou a sua mente, nas vezes em que você sentiu um desejo genuíno de mudar, de buscar algo maior. Aqueles eram os chamados do Espírito Santo, as mensagens de Jesus sussurrando em seu interior, implorando por uma resposta, por um reconhecimento da sua necessidade de um Salvador. Cada um desses chamados perdidos, cada oportunidade de se voltar para Ele, acumula-se agora no peso desses 2 minutos. Mas não para condená-lo, e sim para enfatizar a preciosidade e a urgência do momento presente. A graça ainda está disponível, o perdão ainda é oferecido, a porta ainda está entreaberta, esperando apenas a sua decisão.
A mensagem de Deus é um lembrete amoroso, mas firme. O tempo é finito, as oportunidades não são infinitas. Há um limite para a paciência divina. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele respeita a sua liberdade de escolha, mesmo que essa escolha o leve para longe dele. Escreva: eu aceito. E neste exato instante, enquanto as palavras ressoam em sua mente, você tem a chance de reverter o curso, de transformar a iminente tragédia em um testemunho glorioso de redenção. A mensagem de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está pronto para recebê-lo. Não importa o quão longe você tenha se desviado ou o quão pesados sejam os seus fardos. Não é preciso entender tudo, nem ter todas as respostas. Basta um coração contrito, uma alma disposta a reconhecer a sua necessidade de Deus. A simplicidade da fé reside em dizer sim ao chamado, em abrir as mãos e entregar o controle da sua vida àquele que o amou primeiro e que o ama com um amor eterno e inabalável. A paz que excede todo o entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias, a esperança que se sustenta mesmo nas maiores adversidades, tudo isso se torna acessível no momento em que você responde ao chamado divino. É uma troca de fardos, onde o peso da sua vida é substituído pela leveza da graça e do amor de Cristo. Imagine o alívio que inundará a sua alma ao finalmente se render, ao parar de lutar contra a voz que o convida para casa. Essa é a promessa da mensagem de Deus. Um descanso para os cansados, um refúgio para os aflitos, um novo começo para aqueles que se sentem perdidos e sem direção. Os 2 minutos restantes não são para o desespero, mas para a manifestação do maior milagre, o da conversão, o do retorno ao Pai. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Há apenas um convite para a vida, para a plenitude, para a restauração de tudo aquilo que foi perdido. Escreva: eu creio. A mensagem de Jesus é o elo final, a ponte que o conecta de volta ao Criador. Ele é a encarnação do amor divino, aquele que deu a sua própria vida para que você tivesse a chance de escolher a vida eterna. Mesmo nos últimos segundos, mesmo quando tudo parecia perdido e sem esperança. Não deixe que a inércia, o medo ou a procrastinação roubem de você este momento crucial. A voz de Deus é clara, o chamado é urgente e a promessa de salvação é verdadeira. Este é o seu instante de decisão, o seu momento de virar a página e escrever um novo capítulo, guiado pela mão poderosa e amorosa do Pai. Abra os seus ouvidos espirituais agora. Sinta o toque do Espírito Santo em seu coração. A tragédia pode ser evitada, o destino pode ser reescrito, a eternidade pode ser garantida com um simples, mas poderoso sim. A mensagem de Deus é vida, e ela está batendo à sua porta pela última vez antes que o tempo se esgote. Que a sua resposta seja um eco de fé, um clamor de entrega, um reconhecimento da soberania divina sobre a sua vida. Permita que esses 2 minutos sejam o marco da sua maior transformação, o ponto de virada que o levará da iminência da tragédia para a certeza da salvação, embalado pelo amor inabalável do Pai. Este é o momento decisivo, o ponto de virada que o Pai amoroso oferece com o coração transbordando de esperança, mesmo diante da iminência de uma tragédia que poderia ser evitada. A eternidade não é um conceito distante. Ela se desenha agora, neste exato instante, moldada pela sua escolha, pela sua resposta a essa mensagem de Deus que ecoa em sua alma. Não há tempo para hesitar, para ponderar além do necessário, pois a voz divina é clara e o chamado insistente. Pense nos segundos que se esvaem, cada um deles carregado de um peso imenso, de uma oportunidade que não se repetirá da mesma forma. O relógio invisível da vida continua sua marcha,
E a cada tic-tac, a urgência da decisão se intensifica, clamando por uma atitude, por um posicionamento que defina o seu destino eterno, a sua trajetória em meio à vastidão da existência. A mensagem de Jesus, que é a própria expressão do amor de Deus, não é uma ameaça, mas um convite final, um abraço estendido antes que a porta se feche. É o lamento de um pai que vê o filho caminhar em direção ao abismo e, com a voz embargada, oferece a última chance, o último apelo para que se volte, para que encontre refúgio em seus braços. Quantas vezes, em sua jornada, a providência divina se manifestou de formas sutis, sussurrando em seu coração, enviando sinais, colocando pessoas em seu caminho com palavras de fé e consolo. Essas foram as primeiras chamadas, os toques gentis de um Deus que o ama incondicionalmente, desejando apenas a sua salvação, a sua paz verdadeira e duradoura. Ele o chamou quando a dor apertou, quando a solidão se fez presente, quando o vazio do mundo se tornou insuportável, oferecendo um bálsamo para a sua alma ferida. Essas foram as mensagens de Deus em meio às suas aflições, tentativas de guiar seus passos para um caminho de luz, de esperança, de renovação completa. Escreva: sim, Senhor. O Pai o chamou através de momentos de alegria inesperada, de livramentos que pareciam milagres, de inspirações que o impulsionaram a buscar algo maior, algo que transcende o palpável e o efêmero. Ele sempre esteve ali, presente, atuante, manifestando seu cuidado e sua preocupação com cada detalhe da sua vida, com cada suspiro seu. E quando você se afastou, quando ignorou esses chamados, ele não desistiu. A paciência divina é infinita e o amor de Deus incomparável. Ele continuou a chamá-lo, a esperá-lo, a manter a porta aberta, mesmo quando o cansaço e a cegueira espiritual pareciam dominar o seu ser, impedindo-o de discernir a verdade. Agora, neste instante final, a voz se torna mais intensa, o clamor mais urgente. Não é um grito de condenação, mas um grito de amor. Um alerta que ecoa nas profundezas da sua consciência, despertando-o para a realidade de que a eternidade está à sua frente e a escolha em suas mãos. A mensagem de Jesus é a ponte, a única ponte segura sobre o abismo, a mão estendida que o tira do perigo iminente. Ela não exige sacrifícios impossíveis, mas uma entrega genuína, um reconhecimento humilde de que sem Ele nada podemos fazer. Nada podemos ser de verdade. É um convite para que você confie, para que se entregue a um amor que nunca falha, que nunca se cansa de perdoar e de restaurar. É a chance de reescrever o seu futuro, de transformar a ameaça da tragédia em uma certeza de vida plena, abundante e eterna, ao lado do Criador. Escreva: sim, Senhor. Este tempo, que agora se apresenta como um presente precioso, é o último convite para que você se vire, para que olhe para o alto e perceba a magnitude do amor que o aguarda. É a oportunidade de desfazer os enganos do passado, de curar as feridas e de encontrar a paz que tanto busca. A mensagem de Deus é vida. Ela pulsa com a energia da ressurreição, com a promessa de um novo começo, de uma nova identidade em Cristo. É a água viva que sacia a sede, o pão que alimenta a alma, o refúgio seguro em meio às tempestades da existência. Não permita que a distração, que o barulho do mundo, que a procrastinação roubem de você esta chance derradeira. Ouça com o coração, com a alma, com cada fibra do seu ser, a voz que o chama pelo nome, que o convida para uma aliança eterna, inquebrável. A iminência da tragédia não é uma invenção, mas uma realidade para aqueles que persistem em ignorar o chamado do Pai. Mas há uma saída, um caminho de escape, e ele está diante de você, claro como a luz do dia, acessível a todos que o aceitarem de coração. A mensagem de Jesus é a própria encarnação da esperança, a materialização da misericórdia divina. Ele se entregou na cruz para que você tivesse essa chance,
para que esses 2 minutos não fossem de desespero, mas de redenção e de nova vida. Escreva: sim, Senhor. Imagine a alegria no céu, a celebração angelical, o sorriso do Pai, quando você finalmente disser sim a essa mensagem de amor. É um sim que ecoa por toda a eternidade, que transforma o luto em festa, a condenação em salvação, o fim em um glorioso começo. Este é o momento de tomar posse da promessa, de aceitar o dom da vida eterna, de permitir que o Espírito Santo o guie e o transforme de dentro para fora. É a hora de desatar as amarras do passado e de voar livre em direção ao propósito divino para a sua vida. Os segundos correm, mas ainda há tempo para essa decisão que mudará tudo. A mensagem de Deus não é para ser guardada, mas para ser vivida, para ser sentida em cada batida do seu coração, em cada passo que você der daqui em diante. Não há outro caminho, outra verdade que possa oferecer o que a mensagem de Jesus oferece: a plenitude da vida, o perdão dos pecados, a certeza da salvação e a promessa de um lar eterno ao lado do Pai. É um presente inestimável, oferecido gratuitamente. Este é o momento de silenciar o mundo e ouvir a voz que o ama mais do que tudo, que o conhece em sua essência e que anseia por sua comunhão. É a voz do seu Criador, do seu Redentor, que o chama para a vida, para a verdadeira liberdade. Escreva: sim, Senhor. A decisão é sua e somente sua. Ninguém pode fazê-la por você, mas saiba que o céu inteiro está à espera do seu sim, da sua entrega, da sua resposta a essa mensagem de Deus que se apresenta como a última e mais amorosa das oportunidades. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e selecionar a contribuição que sentir em seu coração, conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.